A paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus convença você a cada segundo da sua vida de como você deve proceder diante de todas as situações que afligem o seu coração e que traz conflito para sua mente. Que a partir de agora você realmente compreenda que o Espírito Santo é o teu amigo. O Espírito Santo é aquele que te consola e te conduz no caminho certo. Então ele está aí, mas ele fica totalmente desconhecido quando você não dá voz para ele. Dê voz ao Espírito Santo e permita que ele fale para você tudo o que você tem que fazer para ser feliz. Tudo. O Espírito Santo está em todos os detalhes da sua vida. Tudo. Quando você mostra a dependência dele e fala: Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero te ouvir, fala comigo, por favor, me ajuda, ele vai te ajudar. Acredite, eu sei, porque eu vivo experiência com o Espírito Santo diariamente. Quando eu entrego meu coração para ele, falo: o que nós vamos fazer hoje? Sobre o que eu vou falar hoje, sobre qual palavra eu vou ler hoje. O Espírito Santo, ele está aqui em nós, ele está em você. Só que ele fica desconhecido, fica como um estranho, porque você não deixa ele falar. Já tem mais do que 3 anos que Deus me deu uma estratégia. O Espírito Santo de Deus falou aos meus ouvidos e eu tenho obedecido nesse sentido, e por isso a minha mente não fica com muito bombardeio de informação. Para falar a verdade, o Espírito Santo foi tão bom comigo que quando eu penso demais a minha cabeça dói. Então aí eu já tenho que puxar um pouco para trás e falar: não, o segredo é o agora, o segredo é viver este momento, o segredo é só o meu presente que importa, é este momento que importa para mim. Então, o que acontece? Houve um tempo na minha vida onde eu tive 2 crises de ansiedade. Eu tenho os vídeos gravados aí, depois eu vou deixar o link aí. E nessa crise de ansiedade, o Espírito Santo falou: me adora, glorifica, respira fundo. E aí, na respiração bem lenta, bem devagar, que eu fiz, puxando pelo nariz e soltando pela boca, eu fiz isso várias vezes durante uns 10 minutos, eu creio, não sei, não importa o tempo. Se você conseguir fazer, quanto mais você fazer, melhor. Então, não importa o tempo que você vai fazer este exercício de respiração. E nesse tempo que você está respirando, você não consegue pensar em nada. Não consegue pensar em nada. Nada, nada, nada. Não passa nada na sua mente. É por isso que esse tempo de respiração é importante. Então você que tem muito bombardeio na mente, a sua mente fica um monte de pensamentos aí, faça a respiração desse jeito que eu tô te falando, mas não é assim não. Não, não é assim. Entende? Enche o seu pulmão de ar e solta bem devagar. É essa respiração bem lenta, quanto mais lenta melhor, para que você se acalme e a sua mente pare. E aí, quando você for falar com Deus, que você não estiver conseguindo, e acontece muito mesmo, é isso que você tem que fazer. Se você não conseguir falar, Deus te ouve, porque Ele ouve o seu pensamento. Mas se mesmo pensando em Deus, você não consegue controlar seu pensamento, faça essa respiração. E entre a respiração, mentalize: glória a Deus, aleluia. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Ele é o Criador do mundo. Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu Consolador.
Então, quando você vai honrando e glorificando o nome do Senhor, todas as preocupações elas vão ficando de lado, entende? Quando você enche a sua mente, o seu ser de Deus, todas as coisas vão ficando para trás. Então, a principal forma que o Espírito Santo me fez ter na minha vida para sempre, não é só no momento ruim, não, sempre. O momento é agora. O importante é este momento que eu estou falando com você. O presente é o que eu tenho que viver. Eu não tenho que ficar preocupada com o futuro e nem tenho que ficar pensando no passado. O que passou, passou. E o futuro eu nem sei o que vai acontecer. Então, eu entendi que o Espírito Santo estava dizendo: não se importe com o que passou. Não tem como mudar o passado. E nem se preocupe com o futuro. Você não sabe o que Deus está guardando para você. Então, não tem necessidade de você ficar preocupada com o futuro. Então, o Espírito Santo, ele me fez simplesmente viver esse momento que nós estamos agora. E eu já percebi, quando eu me preocupo, igual eu estou aqui conversando com vocês, mas aí eu estou preocupada em plantar algo, ou estou preocupada em mexer aqui, né, na plantação aqui, ou mexer com a casa, eu fico ansiosa, com pressa que a nossa conversa acabe. Como eu agora, neste momento, estou totalmente entregue a este momento aqui que a gente está tendo, eu não estou preocupada com outras coisas. A mente está voltada para vocês. A mente está voltada para este momento, para esse tempo agora, entende? O tempo presente. Então vocês que às vezes ficam com a mente muito focada em outras coisas, né? Simplesmente viva o seu presente. Viva o seu presente, porque ele é o melhor momento. É agora que é o tempo de ser feliz. É para agora, entende? A felicidade é para agora. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que eu posso controlar a minha mente e que eu não preciso pensar coisas que não me ajudem em nada, eu não preciso pensar nisso, eu não penso mais não. Não penso mesmo. Se de repente eu me pego pensando em alguma situação futura, eu paro. Eu respiro fundo e paro de pensar e falo, não, eu não tenho nada a ver com isso, entende? O pensamento está fugindo numa situação que eu realmente nem é da minha conta, porque a gente é assim, a gente pensa até no problema do outro ali e aquilo vira um problema para a gente. E tem uma outra situação na nossa vida que a gente acaba fazendo também, que é a situação de ficar muito pensando no que a gente vai fazer no dia seguinte. Né? Eu já vi relatos de pessoas que dormem pensando no que vai fazer no almoço. Eu já vi relatos de pessoas que dormem pensando em cada detalhe do que vai cumprir no dia seguinte. Não há necessidade disso. A felicidade é agora. O momento de você aproveitar é agora. O que é importante para você é este momento. Não é o que vai vir. Você nem sabe se Deus te colhe agora. E aí? Você deixou de ser feliz? Deixou de viver momentos importantes da sua vida com as pessoas que Deus colocou no seu caminho? Por quê? Porque você ficou preocupada com o que vai vir depois. Não. Não encha sua mente com pensamentos futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Jesus falou, basta cada dia o teu mal. A gente já tem que lutar contra o mal hoje, agora, nesse momento. Para que eu vou ficar preocupada com o amanhã? O amanhã não pertence a mim, o amanhã é de Deus, né? É só o agora, aproveite cada momento que Deus te deu agora. E contenha a sua mente com a respiração que eu falei, porque eu já fiz isso e foi maravilhoso. E agora, todas as vezes que eu preciso de controlar a minha mente, é assim que eu faço. Respiro quantas vezes for necessário, da forma que eu falei para vocês aqui, e mantenho o foco no agora. Neste momento, eu vivo o hoje como se o amanhã não existisse.
Não que a gente não tenha sonhos, né? É inevitável. Não que a gente não tenha preocupação com amanhã. Não deveria, mas é inevitável. Mas aí quando a sua mente estiver demais bugada por causa de preocupações, não se preocupe. Fala, Deus está no controle de tudo. Deus sabe de todas as coisas. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu sou de Deus. E sempre que você tiver um problema aí na sua vida que você não consegue resolver, você já fez a sua parte e não conseguiu resolver, descansa no Senhor. Não fique com a mente cheia pensando naquilo, entende? Não fique com o coração triste pensando naquilo, não. Confiar no Senhor é descansar no Senhor. Vou contar um testemunho rapidinho para vocês aqui. Há 2 anos atrás eu perdi meu esposo e quando eu perdi meu esposo, o meu filho começou a trabalhar e aonde ele trabalhava era uma situação onde eu tinha muita preocupação com ele. Tanto com o trajeto que ele levava para chegar no trabalho, como com o trabalho em si. Eu achava o trabalho perigoso. E por eu ter perdido meu esposo naquela época, eu tinha muito medo de perder meu filho também. Claro, Deus é o dono da vida, é o dono de todas as coisas, mas no meu pensamento como ser humano, eu pensava que Deus também poderia querer levar o meu filho também. Porque quando você perde alguém, você fica muito sensível e você fica entendendo que o dono da vida é Deus, e se ele quiser, ele pode pegar qualquer outro daquele que ele deixou para você. E como eu já tinha tido uma conversa com Deus e ele tinha falado para mim que tudo era dele, eu tenho testemunho aí, tá escrito luto e morte. Se vocês quiserem, depois vocês assistem aí. Toda a conversa que eu tive com Deus depois que eu perdi meu esposo. Mas aí, nesse tempo que o meu filho começou a trabalhar, ele ia de moto todos os dias. E ele estava começando a praticar andar de moto todos os dias, porque ele já sabia, mas ele não tinha prática. Então, toda vez que ele ia, eu tinha que me impor de joelho e ali eu ficava em oração, em oração, em oração, até acalmar o coração. Eu fui fazendo isso durante uns dias, depois eu falei, Senhor, quer dizer que todas as vezes que o meu filho for trabalhar, eu vou sofrer desse jeito? Com essa preocupação excessiva, com medo do Senhor pegar ele para o Senhor, com medo dele ir e não voltar, porque foi assim que aconteceu com meu esposo. Ele foi trabalhar e quando voltou, não tinha mais vida. Então eu fiquei tão apavorada, com medo que acontecesse a mesma coisa com meu filho, de o meu filho ir com vida e ele voltar sem vida. Que eu ficava todos os dias, meu filho saía para trabalhar, eu ia orar. E ali eu ficava até o coração acalmar. Então eu falei, não, Senhor, não pode ser assim, não quero isso para a minha vida mais. Eu não quero isso para a minha vida mais. Eu não quero mais sofrer com isso, com essa situação. Eu não quero mais ter essa preocupação. Quando eu falei isso, eu saí na frente da minha cozinha, olhei para onde estão minhas plantações e levantei minha mão para o alto e falei, Senhor, agora, a partir de agora, em nome do teu filho amado Jesus, eu estou colocando meu filho nas tuas mãos e eu não vou pegar de volta. Quando eu fiz isso, foi como retirar toda a preocupação de dentro do meu coração. Porque a minha mente entendeu naquele momento, que a partir daquele momento, não precisava de vir nenhuma voz, nenhum pensamento falando, seu filho saiu, está correndo risco de vida, né? Pode ser que Deus escolha ele. Só que aí não vinha mais. Por quê? Porque quando vinha eu falava, Deus está no controle de tudo. Ele é o dono da vida. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então eu comecei a pensar, esse era um problema que eu peguei para mim. Mas não existe problema aí. Ele é meu filho, está trabalhando, é filho de Deus. Antes de eu amar ele, Deus ama mais. E se ele é de Deus, ele é de Deus. Os planos na vida dele é de Deus. Então eu comecei a falar tudo isso. Então toda vez que vem até hoje, já se passaram 2 anos que eu fiz esse ato de colocar na mão do Senhor meu filho. E faz 2 anos também que eu coloquei a minha família na mão do Senhor no monte durante o tempo de 30 dias de propósito com Deus. Nunca mais peguei de volta, nunca mais.
Quando eu começo a me preocupar, eu falo, não. Eu não vou pegar de volta, Senhor, porque eu coloquei nas tuas mãos. E se está nas tuas mãos, está tudo certo. Porque se Deus não vigia a tua casa, em vão vigia o sentinela. Então não adianta eu ficar ali tentando cobrir, tentando proteger, tentando guardar, coloca a mão aqui, né? Livro do perigo aqui. Eu acho que é livro do perigo. Não. Não é a gente que faz nada na nossa vida, quem faz é Deus. E a partir do momento que você colocou qualquer problema, deixa eu te falar. Talvez você pense assim, mas esse problema não é nada, isso aqui é nada, está me afligindo à toa. Põe na mão de Deus, põe na mão de Deus e não pega mais não. Não pega mais não. Seja com relação a qualquer coisa na sua vida. Com relação a sentimento, com relação a pensamento, com relação à aparência, com relação à enfermidade. Qualquer problema que você tiver, coloca na mão do Senhor e não pega mais. Seja qual for. Seja qual for. Enfermidade espiritual, física, psicológica, sentimental, tudo que está te afligindo agora, coloca na mão do Senhor. Não pega mais. Os que confiam no Senhor serão como planta plantada junto ao ribeiro. Não teme a sequidão, porque mesmo que venha a seca, darão renovo, porque estão plantadas junto do ribeiro que é Jesus. E o Espírito Santo é uma fonte que jorra sem parar em mim, em você. Se nós estamos plantados junto do ribeiro que é Jesus, e o Espírito Santo habita em nós, como podemos sofrer com as coisas aqui da terra? Não, você não é daqui, você é do céu, você está só de passagem. Não se envolva com as coisas terrenas, não se envolva com as aflições, vai ser feliz com Cristo. Qualquer problema que vier, qualquer aflição que vier, qualquer tribulação que vier, é nada para o nosso Deus grandão. Simplesmente põe na mão dele e não pega mais não. Depois que eu fiz isso, eu descanso. Meu filho vai para onde ele quer e quando ele volta, ele fala, mãe, eu fui em tal lugar. Ele nem me fala, e tá tudo bem, tá? Eu acho até bom, porque quem precisa saber é Deus. Não precisa me falar mesmo, não. É Deus que tem que saber. Então, ele já foi em vários lugares, ainda nesse lugar que ele estava trabalhando, no mês que ele trabalhou só um mês lá. Parece que Deus estava querendo me dar uma experiência e foi ótimo, tá? Porque ele me deu um testemunho maravilhoso para eu contar aqui para vocês. Nesse um mês, a moto dele empinou e ele foi pilotando ela empinada em um morro. E ela não caiu. Quem é que estava segurando a moto? Será Deus? Com certeza era Deus. Com certeza era Deus. Quando ele chegou aqui, que ele me contou, eu falei, realmente, Senhor, eu coloquei nas tuas mãos e o Senhor que está cuidando. Então é assim. E hoje ele vai onde ele quer, volta. Ele está com 19 anos. E para a honra e glória do Senhor, Deus tem cuidado dele nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes eu vejo Deus cuidando. Dele e de todos os meus, né? Estou falando dele em especial porque o testemunho que eu estou contando hoje é dele. E que Deus entre na tua causa, mas que você coloque na mão dele. Porque se você não coloca na mão dele, quer dizer que você quer resolver sozinha. E se você resolve sozinho, não dá muito certo, não. Não dá muito certo. Tem coisa que é para você resolver, tem coisa que é só Deus que faz, amém? Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo. Dê um like, comente e compartilha. Porque toda vez que vocês fazem isso, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. E o canal cresce e outras pessoas também têm possibilidade de ouvir esses testemunhos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.